Milionário se apaixona por sua empregada, mas o que ela revelou a ele o deixa sem chão. Ela segurava o resultado dos exames com as mãos trêmulas quando decidiu que não podia mais esconder. O cheiro de café ainda pairava no ar da cozinha ampla, iluminada pelo sol quente de janeiro em São Paulo, quando ela revelou que havia descoberto um câncer recentemente. Ele, acostumado a negociar milhões na Avenida Faria Lima sem que a voz vacilasse, sentiu o mundo girar. O milionário que sempre teve respostas prontas ficou completamente sem chão diante da única situação que não podia controlar. Ele sempre acreditou que dinheiro era a solução. Disciplinado, orgulhoso e estrategista, construiu um império com decisões firmes e visão implacável. Mas nunca aprendeu a lidar com o medo de perder o que realmente importa. E agora, pela primeira vez, o poder não parecia suficiente. Ela trabalhava na casa havia anos. Discreta, dedicada e determinada a manter sua dignidade, jamais pediu nada além do respeito pelo seu trabalho. A revelação não veio como pedido de ajuda, mas como aviso sincero de que talvez precisasse se ausentar para tratamentos. Aquilo partiu algo dentro dele. Não era apenas preocupação. Era amor nascendo no silêncio. O que ele não sabia era que ela já enfrentava consultas em hospital público, filas longas e dias de cansaço profundo havia meses. Ele também não sabia que sua própria família e seus sócios reagiriam com desconfiança quando começassem os rumores sobre o envolvimento entre patrão e empregada. Entre olhares julgadores, pressões sociais e uma empresa atravessando dificuldades financeiras inesperadas, ele teria que escolher quem realmente queria ser. Ao longo de um ano, entre o calor do verão, as festas juninas cheias de bandeirinhas coloridas e o inverno silencioso que traz reflexões profundas, essa história vai mostrar que o maior desafio não é enfrentar a doença, mas aprender a amar sem tentar controlar. Ele precisará abrir mão de propriedades, reputação e até do orgulho para provar que está disposto a caminhar ao lado dela, não à frente. Mas há segredos que ainda não foram totalmente revelados. Há decisões médicas delicadas que colocarão o relacionamento à prova. Há conflitos familiares que ameaçam separá-los. E há uma transformação interna que ele jamais imaginou enfrentar. Se essa história já tocou seu coração nesses primeiros minutos, curta este vídeo agora. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e compartilhe sua cidade. É sempre emocionante saber quantas mulheres fortes estão acompanhando essa jornada de diferentes cantos do Brasil. E se você acredita em histórias de superação, amor e recomeço, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa trajetória intensa. Porque o que começou com uma revelação que o deixou sem chão vai se transformar em uma luta cheia de reviravoltas, sacrifícios e esperança. E você vai querer acompanhar cada passo dessa história que prova que, mesmo quando tudo parece desmoronar, o amor pode ensinar um milionário a ser verdadeiramente humano. O cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha ampla da mansão no Morumbi quando Helena entrou segurando um envelope branco já amassado pelas mãos inquietas. O sol da manhã atravessava janelas de vidro, iluminando o mármore impecável e refletindo na mesa onde Augusto Lacerda lia relatórios financeiros como fazia todos os dias, às 7 em ponto. Nada naquela rotina indicava que a vida dele estava prestes a mudar. Augusto era conhecido em São Paulo como um homem de decisões firmes. Dono de uma rede de investimentos respeitada na Avenida Faria Lima, ele construiu sua fortuna com disciplina quase militar, inteligência estratégica e uma frieza admirada por uns e temida por outros. Nunca misturava emoções com negócios. Nunca deixava brechas. Nunca demonstrava fraqueza. Helena, por outro lado, era a presença silenciosa que mantinha a casa funcionando havia 3 anos. Organizada, discreta e eficiente, ela conhecia cada canto daquela mansão. Sabia exatamente como Augusto gostava do café, qual camisa ele escolheria em dias de reunião importante e quando era melhor manter distância. Sua motivação sempre foi simples e firme: trabalhar com dignidade para sustentar a mãe idosa e manter sua independência. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Augusto percebeu antes mesmo que ela abrisse a boca. Havia uma palidez em seu rosto, uma rigidez no corpo que não combinava com a serenidade habitual. Helena respirou fundo e falou com voz contida, mas clara. Disse que havia feito exames. Disse que precisaria de algumas ausências nas próximas semanas. Disse que tinha descoberto um câncer recentemente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto sentiu o coração acelerar de uma forma que não sentia nem diante de uma crise no mercado financeiro. As palavras ecoaram na mente dele enquanto o cheiro do café se tornava quase sufocante. Ele se levantou lentamente,
tentando manter o controle que sempre o definiu, mas algo dentro dele havia se rompido. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou. Augusto passou a observá-la com outros olhos. Percebeu o cansaço disfarçado, os pequenos momentos em que ela precisava se apoiar discretamente na bancada da cozinha. Descobriu, para sua surpresa, que Helena já vinha enfrentando consultas em um hospital público na Zona Sul havia meses, sem nunca mencionar nada. A revelação de que ela estava lidando com aquilo sozinha provocou nele uma mistura de indignação e culpa. Como não percebeu antes? Como alguém que controlava empresas inteiras não conseguiu enxergar o que acontecia dentro da própria casa? Movido por impulso, Augusto entrou em contato com médicos renomados de São Paulo. Agendou consultas nos melhores hospitais particulares. Organizou tudo como se estivesse estruturando uma nova aquisição empresarial. Para ele, era simples. Se havia um problema, ele investiria recursos até resolvê-lo. Helena recusou parte da ajuda. Disse que precisava decidir com calma. Que não queria ser tratada como um projeto. Aquela resposta o atingiu de forma inesperada. Pela primeira vez, alguém o confrontava não por dinheiro, mas por postura. Enquanto isso, na empresa, surgiam tensões. Um investimento recente começava a apresentar sinais de instabilidade. O sócio mais antigo, Ricardo Bastos, alertava sobre riscos. Augusto, dividido entre reuniões estratégicas e consultas médicas, sentia o peso das decisões se acumularem. Em uma tarde abafada de fevereiro, ele acompanhou Helena até o hospital público onde ela já estava cadastrada. O cheiro de antisséptico misturado ao calor do corredor lotado fez perceber um Brasil que raramente enxergava de perto. Pessoas aguardando com paciência, olhares cansados, mãos dadas em silêncio. Helena caminhava com firmeza, mas ele sentia a fragilidade por trás daquela postura. Ao sair de lá, Augusto ficou em silêncio dentro do carro. Pela primeira vez em anos, não pensava em números. Pensava no medo de perdê-la. Pensava no quanto ela havia se tornado essencial sem que ele percebesse. Naquela noite, sentado sozinho na varanda da mansão, ouvindo o som distante da cidade, Augusto Lacerda entendeu que sua maior batalha não seria financeira. Seria interna. Entre o homem que sempre foi e o homem que precisava se tornar. Augusto Lacerda não era homem de hesitar. Na empresa, decisões eram tomadas em minutos, contratos assinados sem tremor na mão. Mas dentro da própria casa ele começou a perceber que não tinha a mesma autoridade. Helena mantinha a postura serena, cumpria suas funções com eficiência, mas agora havia horários fixos para consultas, exames e dias em que o cansaço falava mais alto. Ele reorganizou a rotina da mansão. Reduziu eventos sociais, cancelou jantares com investidores e passou a trabalhar mais vezes do escritório instalado em casa. A equipe estranhou. Ricardo Bastos foi direto ao ponto em uma reunião tensa na sede da empresa. Disse que os concorrentes estavam atentos e que fragilidade na liderança poderia custar caro. Augusto ouviu sem reagir, mas sabia que o sócio tinha razão. O mercado não esperava sentimentos se resolverem. Na cozinha, Helena separava comprimidos em uma pequena caixa organizadora. Augusto observava em silêncio. Perguntou sobre os efeitos colaterais. Ela respondeu com objetividade. Náuseas leves, cansaço, alguns dias mais difíceis. Nada dramático. Aquela firmeza o desarmava. Ele queria resolver, acelerar, contratar especialistas, mas percebia que precisava respeitar o ritmo dela. Um exame trouxe informações mais detalhadas sobre o estágio da doença. Augusto recebeu a notícia como se fosse um relatório técnico, tentando manter a racionalidade. Por dentro, sentiu o mesmo vazio daquela manhã do envelope branco. Ele insistiu em consultar outro especialista renomado no Hospital Sírio-Libanês. Helena concordou, mas deixou claro que não abriria mão de continuar parte do tratamento pelo sistema público, onde já estava acompanhada por uma médica em quem confiava. A decisão dela o surpreendeu. Ele começou a entender que ajudar não significava substituir escolhas. Em paralelo, a empresa enfrentava turbulência. Um fundo estrangeiro retirou parte do capital investido, alegando insegurança no cenário econômico. Augusto precisou convocar uma reunião emergencial. Durante horas, discutiu estratégias, renegociou prazos e assumiu pessoalmente a frente das negociações para evitar demissões. Foi a primeira vez que demonstrou cansaço diante da equipe. Alguns executivos comentaram nos corredores que ele parecia diferente.
Helena percebeu as olheiras profundas e o silêncio prolongado dele nas noites em que voltava do escritório. Em um gesto simples, preparou uma sopa leve e deixou sobre a mesa da varanda. Disse apenas que ele também precisava cuidar da saúde. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Ele estava tentando salvá-la, mas era ela quem lembrava que ele era humano. A irmã de Helena, Marta, começou a frequentar a casa com mais regularidade. Observava tudo com atenção, avaliando Augusto com desconfiança. Sua motivação era proteger a irmã a qualquer custo. Em uma conversa reservada, deixou claro que não permitiria que Helena fosse tratada como alguém inferior ou dependente. Augusto ouviu sem reagir, mas sentiu o peso das palavras. Pela primeira vez, alguém o julgava não pelo patrimônio, mas pelo caráter. Um novo protocolo médico foi sugerido. Exigia disciplina rigorosa, alimentação específica e redução significativa do estresse. Augusto decidiu adaptar a casa. Contratou uma nutricionista, ajustou horários e até passou a caminhar com Helena no jardim ao amanhecer. O orvalho nas folhas, o canto dos pássaros e o ar fresco tornaram-se parte da rotina dos dois. A mansão, antes marcada por formalidade e silêncio, começou a ganhar uma atmosfera mais acolhedora. Enquanto isso, Ricardo pressionava por uma decisão arriscada para recuperar o capital perdido. Augusto analisou os números durante a madrugada, sentado no escritório iluminado apenas pela luz do abajur. Sabia que aquele movimento poderia estabilizar a empresa, mas exigiria vender a casa de campo em Campos do Jordão, seu refúgio particular há anos. Ele hesitou pela primeira vez na vida diante de um cálculo financeiro. No hospital, Helena recebeu orientações sobre um possível procedimento complementar. Não era simples, nem imediato. Augusto percebeu no olhar dela uma mistura de esperança e receio. Ele segurou sua mão com firmeza, mas sem prometer soluções milagrosas. Estava aprendendo a estar presente sem comandar. A cidade seguia pulsando lá fora, com o trânsito intenso e o ritmo acelerado de São Paulo. Dentro da casa, porém, cada decisão parecia carregar um peso diferente. Augusto começava a entender que sua maior negociação não estava nas salas de reunião, mas na forma como escolheria conduzir o amor que crescia em meio à incerteza. A decisão sobre a casa de campo em Campos do Jordão não saiu da cabeça de Augusto Lacerda durante dias. O lugar sempre representou silêncio, controle e descanso estratégico. Foi ali que fechou acordos importantes e reorganizou planos quando o mercado ameaçava oscilar. Agora, diante da instabilidade da empresa e dos custos crescentes com reorganizações internas, ele sabia que manter aquele patrimônio era luxo emocional. Ricardo Bastos levou números concretos para a mesa. A venda resolveria o fluxo de caixa imediato e evitaria cortes mais profundos na equipe. Augusto analisou cada linha da planilha com precisão habitual, mas havia algo diferente. Pela primeira vez, o apego não era financeiro. Era simbólico. Ele associava aquela casa a uma versão de si mesmo que começava a deixar para trás. Enquanto isso, Helena seguia com consultas frequentes. O tratamento inicial provocava cansaço mais visível. Ela ainda insistia em manter parte das tarefas domésticas, mesmo com a nova funcionária contratada para dividir o trabalho. Augusto percebeu o esforço dela para não parecer frágil. Em uma tarde silenciosa, encontrou Helena apoiada na bancada da cozinha, respirando fundo antes de continuar. Não disse nada naquele momento, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Marta intensificou as visitas. Observava o comportamento de Augusto com atenção crítica. Em uma conversa firme na sala de jantar, questionou se ele estava preparado para lidar com algo que não poderia resolver apenas com dinheiro. Augusto respondeu com serenidade incomum, afirmando que estava aprendendo. Marta não demonstrou total confiança, mas reconheceu que ele estava presente de forma constante. Na empresa, a tensão aumentou quando um contrato importante foi suspenso temporariamente. A notícia circulou rápido pelo mercado. Alguns investidores começaram a pressionar por mudanças na liderança. Augusto convocou uma reunião geral. Diferente do habitual discurso técnico, falou com transparência sobre os desafios e apresentou um plano detalhado de recuperação. Assumiu erros estratégicos e propôs ajustes estruturais. A equipe percebeu algo novo naquele posicionamento. Ele não estava apenas defendendo lucros, estava defendendo pessoas. Helena iniciou um procedimento complementar indicado pela médica que a acompanhava desde o início. O ambiente hospitalar tornou-se mais frequente na rotina deles. O cheiro de álcool,
O som constante de aparelhos e o frio das salas de espera passaram a fazer parte do cotidiano. Augusto sentava ao lado dela com paciência contida, segurando relatórios médicos como se fossem documentos empresariais. Mas agora seus olhos não buscavam apenas dados, buscavam sinais de esperança. Uma conversa inesperada com a médica trouxe informações que exigiam disciplina ainda maior no tratamento. Mudanças alimentares rigorosas e controle emocional passaram a ser determinantes. Augusto reorganizou compromissos, reduziu viagens e delegou funções estratégicas a diretores de confiança. Essa decisão gerou resistência de alguns executivos que interpretaram como afastamento da liderança. Ele sustentou a escolha mesmo sob críticas. Em casa, a rotina ganhou novos sons. Liquidificador preparando sucos naturais, passos mais lentos no corredor, risadas discretas quando Helena insistia em ensinar Augusto a cortar legumes corretamente. Pequenos gestos construíam uma proximidade que antes não existia. Ele começou a compartilhar memórias da infância, algo que raramente fazia. Falou sobre a pressão do pai, sobre a obsessão por sucesso e sobre o medo constante de falhar. Helena ouviu sem julgamento. A venda da casa de campo foi concretizada após negociações firmes. Quando assinou os documentos, Augusto sentiu um peso no peito, mas também clareza. O capital obtido estabilizou a empresa temporariamente e permitiu investimentos estratégicos mais seguros. Foi um sacrifício necessário. Ele percebeu que abrir mão daquele símbolo de poder representava escolher prioridades diferentes. Em uma noite silenciosa na varanda, Helena comentou que nunca imaginou que alguém como ele abriria mão de algo tão valioso por equilíbrio. Augusto respondeu que estava aprendendo a medir valor de outra forma. O vento leve balançava as árvores do jardim enquanto a cidade mantinha seu ritmo acelerado ao longe. Dentro da mansão, o ambiente já não carregava apenas formalidade. Havia cuidado, tensão, decisões difíceis e um sentimento que crescia de maneira sólida. Augusto começava a compreender que força não era rigidez, e que amar exigia coragem diferente daquela que o levou ao topo do mercado financeiro. A notícia saiu em uma coluna social antes que Augusto pudesse controlar. Uma nota discreta, mas venenosa, insinuava envolvimento amoroso entre o empresário da Faria Lima e a própria empregada. Em poucas horas, mensagens começaram a chegar. Alguns com tom curioso, outros claramente maldosos. Ricardo Bastos apareceu no escritório particular da mansão com o celular na mão e expressão fechada. Disse que investidores estavam questionando a imagem pública da empresa. Augusto leu a publicação sem alterar o semblante. Estava acostumado com especulações, mas aquela atingia um ponto sensível. Não era apenas reputação empresarial, era Helena. Ele decidiu não emitir nota oficial, nem alimentar comentários. A estratégia foi silêncio e foco nos resultados. A consequência veio rápida. 2 contratos em negociação foram pausados até que a situação se esclarecesse. Helena soube da matéria pela irmã. Marta chegou à casa indignada, exigindo explicações. Questionou se Augusto estava preparado para enfrentar o julgamento público sem permitir que Helena fosse exposta. Ele respondeu com firmeza que a protegeria, mas reconheceu que não poderia impedir falatórios. Helena ouviu tudo com serenidade surpreendente. Disse que já estava acostumada a ser subestimada pela sociedade e que não permitiria que comentários definissem sua dignidade. Na empresa, Augusto convocou reunião extraordinária com os principais diretores. Apresentou relatórios atualizados mostrando recuperação gradual após a venda da casa de campo. Os números eram concretos. O fluxo de caixa estabilizado, novos investidores nacionais interessados, reestruturação de custos funcionando. Ele deixou claro que sua vida pessoal não interferiria na gestão. A postura firme reduziu parte da tensão interna, mas a vigilância do mercado permanecia. O tratamento de Helena exigiu novos exames. O ambiente hospitalar tornou-se mais intenso. Augusto passou a conhecer corredores, horários e até o nome de alguns pacientes que aguardavam atendimento. A médica responsável demonstrava cautela nas explicações. Falava em respostas variáveis e necessidade de monitoramento constante. Ele absorvia cada palavra como se fosse cláusula contratual. Em casa, Helena começou a apresentar efeitos físicos mais visíveis. A energia oscilava. Em determinados dias, a disposição diminuía drasticamente. Augusto reorganizou novamente a rotina. Cancelou um evento empresarial tradicional no Clube Pinheiros, algo que jamais fizera antes.
A ausência foi notada e comentada. Alguns interpretaram como fragilidade. Ele não se importou. Uma conversa mais profunda entre os dois aconteceu na cozinha silenciosa, enquanto a chuva fina escorria pelos vidros. Helena confessou que tinha medo de se tornar um peso. Augusto respondeu que o maior peso seria fingir indiferença. Pela primeira vez, ele falou abertamente sobre o que sentia. Não usou termos grandiosos. Apenas disse que não imaginava mais a casa sem a presença dela. Enquanto isso, Ricardo trouxe proposta arriscada para recuperar os contratos suspensos. Envolveria parceria com um grupo estrangeiro disposto a investir pesado, mas exigia contrapartidas agressivas. Augusto estudou os termos com atenção. Sabia que aceitar poderia reposicionar a empresa no topo, mas aumentaria a pressão e reduziria sua disponibilidade para acompanhar Helena nos procedimentos. A cidade seguia intensa. Trânsito congestionado, buzinas constantes, a rotina paulistana sem pausa. Dentro da mansão, o ambiente refletia outra atmosfera. Mantas sobre o sofá, livros sobre alimentação saudável espalhados na mesa, exames organizados cuidadosamente. Augusto passou a cozinhar receitas simples sob orientação da nutricionista. O cheiro de legumes refogados substituiu jantares sofisticados. Marta, aos poucos, começou a reconhecer mudanças reais no comportamento dele. Em uma conversa reservada, admitiu que Augusto estava diferente do homem que imaginava. Ele não respondeu com palavras elaboradas. Apenas continuou presente. Um novo resultado de exame trouxe informações que exigiam ajustes imediatos no protocolo. Não era notícia devastadora, mas tampouco simples. Augusto sentiu o impacto, porém manteve postura equilibrada diante de Helena. Depois, sozinho no escritório, permitiu-se alguns minutos de silêncio absoluto. Olhou pela janela para a cidade iluminada e percebeu que controlar tudo não fazia mais sentido. A empresa aguardava decisão sobre a parceria internacional. Helena aguardava novas orientações médicas. Augusto entendia que cada escolha agora teria peso duplo. Ele não podia mais agir apenas como empresário. Precisava agir como homem que decidiu amar. Mesmo sob julgamento, pressão financeira e incerteza constante. Augusto passou a acordar antes do despertador. O silêncio da madrugada na mansão parecia mais denso, como se cada decisão aguardasse o amanhecer para cobrar posicionamento. No escritório iluminado apenas pelo abajur, ele analisava novamente a proposta do grupo estrangeiro. Os números eram sedutores. A injeção de capital resolveria a instabilidade e recolocaria a empresa em posição confortável no mercado. Mas as cláusulas exigiam presença integral na expansão internacional e viagens frequentes. Ricardo Bastos defendia o acordo com entusiasmo. Argumentava que era a oportunidade perfeita para recuperar prestígio e silenciar especulações. Alguns diretores apoiavam. Outros temiam perder autonomia. Augusto escutava todos, mas a imagem de Helena sentada na poltrona da sala, envolta em manta leve, permanecia fixa em sua mente. O tratamento avançava com disciplina rigorosa. Helena mantinha postura firme diante da médica, fazia perguntas objetivas, anotava orientações. O procedimento complementar exigia acompanhamento mais frequente e ajustes na medicação. Em alguns dias, a energia parecia retornar. Em outros, o cansaço surgia sem aviso. Augusto aprendeu a reconhecer esses sinais no modo como ela caminhava pelo corredor. Uma tarde no hospital trouxe uma conversa mais delicada com a equipe médica. Havia necessidade de intensificar o protocolo por um período específico. A notícia não veio acompanhada de dramatização, mas exigia comprometimento absoluto. Augusto sentiu o peso da responsabilidade. Ele segurou a mão de Helena enquanto ela ouvia as explicações com serenidade admirável. Em casa, Marta passou a colaborar na organização da rotina. Levava alimentos frescos, pesquisava receitas nutritivas e observava discretamente a dedicação de Augusto. Aos poucos, a desconfiança inicial dava espaço a respeito cauteloso. Ela reconhecia que o empresário não estava agindo por impulso passageiro. No ambiente corporativo, a pressão aumentava. Um concorrente anunciou expansão agressiva, tentando ocupar o espaço que a empresa de Augusto vinha consolidando há anos. Investidores pediam posicionamento firme. A parceria internacional tornava-se cada vez mais atraente diante do cenário competitivo. Augusto convocou reunião final com o conselho. Expôs riscos e benefícios com clareza.
Não omitiu o impacto que o acordo teria em sua agenda pessoal. Pela primeira vez, mencionou que precisava considerar fatores além dos números. Alguns conselheiros ficaram surpresos com a franqueza. Ele sempre fora conhecido por decisões puramente estratégicas. Enquanto isso, Helena enfrentava um dia particularmente difícil após sessão intensa do tratamento. O cheiro de medicamento parecia impregnar a sala. Augusto permaneceu ao lado dela, ajustando almofadas, oferecendo água, mantendo silêncio respeitoso. Não tentou minimizar o desconforto nem oferecer soluções grandiosas. Apenas ficou ali. Naquela noite, ao revisar novamente o contrato internacional, ele percebeu que aceitar significaria delegar parte da empresa a executivos que ainda não estavam completamente preparados. Recusar, por outro lado, manteria a recuperação mais lenta e sob escrutínio constante do mercado. Era escolha complexa, com consequências claras para ambos os lados de sua vida. Helena, mesmo fragilizada fisicamente, manteve lucidez. Disse que não queria ser motivo para que ele abandonasse ambições profissionais. Augusto respondeu que ambição sem propósito já não fazia sentido. A conversa não foi dramática, mas direta. Ele entendia que precisava equilibrar liderança empresarial e compromisso pessoal. Os exames mais recentes indicavam resposta parcial ao tratamento. Não era resultado definitivo, mas demonstrava que o esforço estava surtindo efeito. A médica reforçou que disciplina continuaria sendo fundamental. Augusto sentiu alívio contido, consciente de que o processo exigia constância. No escritório da empresa, após dias de análise, ele comunicou ao conselho sua decisão sobre a parceria. Explicou critérios estratégicos e apresentou o plano alternativo de crescimento mais gradual, com foco em investidores nacionais e expansão controlada. A escolha gerou debates intensos, mas demonstrou coerência com a reestruturação já iniciada. Ao retornar para casa naquela noite, encontrou Helena sentada na varanda, observando as luzes da cidade. O ar estava fresco, e o som distante do trânsito parecia mais suave. Augusto sentou-se ao lado dela. Não falou sobre contratos nem sobre concorrentes. Apenas compartilhou o silêncio. Dentro dele, algo estava consolidado. A compreensão de que sucesso verdadeiro não era medido apenas por cifras, mas pela capacidade de permanecer firme quando as prioridades mudam. A decisão de recusar a parceria internacional repercutiu no mercado mais rápido do que Augusto previa. Analistas financeiros questionaram a estratégia conservadora. Alguns investidores demonstraram insegurança. Ricardo Bastos tentou manter a postura otimista nas reuniões, mas deixou claro que a margem para erros agora era mínima. Augusto assumiu pessoalmente a apresentação do novo plano de expansão gradual. Visitou investidores nacionais, participou de encontros estratégicos e abriu os números da empresa com transparência em comum. O esforço começou a produzir resultados discretos. Pequenos aportes surgiram, contratos regionais foram renovados e a confiança interna deu sinais de recuperação. Nada explosivo, tudo construído passo a passo. Em casa, a rotina do tratamento ganhou intensidade. Helena precisou aumentar a frequência das idas ao hospital. O cheiro constante de desinfetante, o som repetitivo de passos no corredor e o frio do ar-condicionado tornaram-se parte da paisagem emocional deles. Augusto reorganizou sua agenda mais uma vez, delegando negociações importantes para diretores que vinham sendo preparados há meses. Essa delegação gerou insegurança em parte da equipe, mas também revelou novos talentos dentro da empresa. Uma conversa mais técnica com a médica trouxe informações que exigiam ajustes delicados. O tratamento apresentava sinais positivos, porém havia indicadores que pediam vigilância. Não era retrocesso, mas também não era estabilidade absoluta. Augusto ouviu cada detalhe com atenção absoluta, fazendo perguntas objetivas. Ele já não buscava promessas. Buscava clareza. Helena demonstrava força silenciosa. Mesmo nos dias em que o corpo parecia mais pesado, mantinha postura firme. Recusava-se a ser definida pela condição de saúde. Continuava organizando pequenos detalhes da casa, supervisionando a nova funcionária e conversando com Marta sobre assuntos cotidianos. Essa atitude reforçava no empresário a necessidade de manter equilíbrio entre proteção e respeito. Marta passou a confiar mais em Augusto. Em uma conversa franca na cozinha, admitiu que julgara mal suas intenções no início. Disse que percebia dedicação genuína. Augusto não respondeu com discursos elaborados. Apenas afirmou que
O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Estava aprendendo a priorizar o que realmente importa. Na empresa, a concorrência intensificou a disputa por clientes estratégicos. Um grande contrato estava prestes a ser fechado e representava oportunidade decisiva para consolidar a recuperação financeira. Augusto participou diretamente das negociações finais. As reuniões foram longas, exigiram concessões calculadas e ajustes no modelo de gestão. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas manteve a postura firme que sempre o caracterizou. Em paralelo, Helena recebeu recomendação para realizar exames complementares que definiriam os próximos passos do tratamento. A espera pelos resultados trouxe tensão contida. Augusto evitava demonstrar ansiedade diante dela, mas à noite caminhava pelo jardim da mansão com passos lentos, absorvendo o silêncio como se buscasse respostas no ar fresco. O ambiente da casa havia se transformado completamente. Onde antes predominava a formalidade, agora havia livros sobre saúde espalhados pela mesa, receitas nutritivas anotadas à mão e horários ajustados para garantir descanso adequado. Augusto passou a praticar exercícios leves ao lado de Helena, incentivado pela nutricionista. O empresário disciplinado aplicava a mesma consistência dos negócios à nova rotina. Quando o contrato empresarial finalmente foi confirmado, a notícia trouxe alívio concreto. A empresa garantia estabilidade financeira para os meses seguintes e recuperava parte do prestígio perdido. O sucesso não veio como triunfo exuberante, mas como conquista sólida construída com estratégia e persistência. Augusto celebrou discretamente com a equipe, reconhecendo o esforço coletivo. No hospital, os exames indicaram resposta encorajadora ao tratamento. Ainda havia cuidados a serem mantidos, mas os indicadores mostravam avanço consistente. Helena recebeu a informação com um sorriso contido. Augusto sentiu o corpo relaxar pela primeira vez em muito tempo. Não era fim de batalha, mas era sinal claro de que o caminho escolhido estava surtindo efeito. Ao retornar para casa, a noite parecia mais leve. A cidade seguia movimentada, mas dentro da mansão havia sensação diferente, mistura de cautela e esperança. Augusto observou Helena sentada na sala, lendo calmamente. Percebeu que, em meio às pressões financeiras e desafios médicos, havia construído algo mais forte do que qualquer patrimônio: presença constante, escolhas conscientes e coragem para mudar. O reconhecimento pela recuperação da empresa começou a aparecer em revistas especializadas. Augusto Lacerda voltou a ser citado como referência em gestão estratégica, mas agora com um perfil descrito como mais humano e transparente. Ele leu a matéria sem entusiasmo exagerado. Sabia que a estabilidade ainda exigia vigilância constante. Ricardo Bastos demonstrava satisfação contida. Os resultados do novo contrato fortaleceram o caixa e permitiram reorganizar setores que estavam pressionados. Mesmo assim, alertava que o mercado permanecia competitivo. Augusto concordava, mas já não vivia apenas em função dos gráficos. Helena enfrentava a nova etapa do tratamento. A médica explicou que o avanço positivo precisava ser consolidado com sessões adicionais e acompanhamento mais rigoroso. Não havia espaço para descuido. O corpo dela reagia de maneira variável, alternando dias de energia surpreendente com momentos de exaustão profunda. Augusto adaptava compromissos conforme a necessidade, sem alarde. Uma entrevista televisiva foi sugerida a ele para comentar a retomada da empresa. A assessoria recomendou que explorasse a narrativa de superação empresarial. Augusto recusou abordar aspectos pessoais. Preferiu focar na equipe e na estratégia adotada. Essa decisão evitou exposição excessiva de Helena, mas também alimentou curiosidade pública. Em casa, o clima era de disciplina serena. A nutricionista ajustava cardápios semanalmente. A rotina de caminhadas no jardim permanecia firme. O cheiro de ervas frescas cultivadas em pequenos vasos misturava-se ao ar da manhã. Augusto passou a valorizar esses detalhes com atenção inédita. Marta trouxe uma informação que exigiu conversa direta. Um conhecido da família havia feito comentário insinuando que Helena poderia estar se beneficiando financeiramente da proximidade com o empresário. A notícia irritou Augusto, mas Helena reagiu com tranquilidade. Disse que não permitiria que boatos contaminassem sua dignidade. Ele decidiu não confrontar ninguém publicamente.
Preferiu agir com coerência silenciosa. No hospital, um exame apresentou dado inesperado que exigiu análise detalhada. A médica explicou que variações eram possíveis dentro do processo e que ajustes seriam necessários. Não era retrocesso definitivo, mas exigia prudência. Augusto sentiu o impacto interno, porém manteve postura firme ao lado de Helena. Depois, sozinho no estacionamento, permaneceu alguns minutos dentro do carro antes de ligar o motor. Na empresa, surgiu a oportunidade de adquirir participação minoritária em uma startup promissora. O investimento poderia diversificar o portfólio e reforçar a imagem de inovação. Augusto estudou cuidadosamente os riscos. Sabia que precisava crescer com responsabilidade, sem repetir decisões impulsivas do passado. Delegou parte da análise a uma nova diretora financeira que vinha se destacando. Essa confiança fortaleceu a equipe e distribuiu melhor o peso das decisões. Helena, mesmo enfrentando oscilações físicas, insistiu em retomar pequenas atividades que lhe davam senso de normalidade. Organizou um almoço simples na mansão para agradecer o apoio de Marta e da nova funcionária. O aroma de comida caseira tomou conta do ambiente, criando atmosfera acolhedora. Augusto observava aquela cena com sentimento de pertencimento que jamais experimentara em eventos luxuosos. A médica reforçou que o tratamento exigiria paciência contínua. Não havia garantias absolutas, apenas acompanhamento disciplinado. Augusto compreendeu que precisava aceitar a incerteza como parte da jornada. Essa aceitação representava transformação profunda em alguém acostumado a controlar variáveis. A startup analisada pela empresa demonstrou resultados promissores após auditoria detalhada. Augusto aprovou o investimento moderado, mantendo margem de segurança. O movimento foi bem recebido pelo mercado e sinalizou crescimento responsável. O sucesso vinha de forma gradual, construído com cautela e aprendizado. Em casa, Helena apresentou melhora perceptível na disposição após ajustes médicos. Não era retorno completo à rotina anterior, mas indicava resposta consistente. Augusto acompanhava cada evolução com atenção discreta. Ele já não buscava garantias imediatas. Valorizava cada pequeno avanço. O ambiente da mansão refletia equilíbrio conquistado. Menos formalidade, mais vida cotidiana. Augusto caminhava pelos corredores com sensação diferente, consciente de que as batalhas externas e internas estavam interligadas. Ele aprenderá que força verdadeira não estava apenas em liderar empresas, mas em permanecer ao lado de quem se ama mesmo quando o caminho exige coragem silenciosa. Augusto Lacerda começou a perceber que a estabilidade conquistada na empresa ainda era frágil. A startup recém-investida apresentou crescimento acelerado, mas exigia acompanhamento próximo. Ele passou a dividir o tempo entre reuniões estratégicas no escritório da Faria Lima e visitas técnicas à nova operação. O ritmo era intenso, porém agora havia disciplina diferente em sua agenda. Nenhum compromisso ultrapassava os horários médicos de Helena. A equipe empresarial reconhecia a liderança mais equilibrada. A nova diretora financeira consolidava processos internos, reduzindo riscos. Ricardo Bastos, antes resistente a mudanças, admitia que a estratégia gradual estava se mostrando eficiente. Ainda assim, alertava que um único movimento equivocado poderia comprometer a recuperação. Helena enfrentava nova bateria de exames que definiriam a manutenção do protocolo adotado. O ambiente hospitalar já não parecia tão estranho, mas continuava carregado de expectativa. Augusto acompanhava cada consulta com postura serena. O cheiro de antisséptico e o som distante de maçãs passando pelo corredor já faziam parte da rotina deles. Um resultado trouxe informação que exigiu reunião mais longa com a médica. Ajustes seriam necessários para preservar os avanços alcançados. Não era notícia alarmante, mas exigia disciplina ainda maior. Helena ouviu com atenção, fez perguntas técnicas e demonstrou firmeza. Augusto percebeu o quanto ela havia se fortalecido ao longo do processo. Na empresa, uma proposta inesperada surgiu de um grupo nacional interessado em parceria estratégica sem as exigências agressivas do acordo internacional recusado anteriormente. O modelo era mais equilibrado, porém demandava investimento significativo de curto prazo. Augusto analisou com cautela. Sabia que a empresa tinha recursos limitados e que qualquer decisão precipitada poderia reabrir vulnerabilidades financeiras. Marta começou a falar abertamente sobre o impacto positivo que via na irmã. Disse que Helena parecia mais confiante, mais segura das próprias escolhas.
Augusto ouviu com satisfação contida. Ele sabia que o mérito era dela, não dele. Sua função era apoiar, não conduzir. Em casa, Helena decidiu reorganizar parte da rotina doméstica para retomar autonomia gradualmente. Passou a administrar pequenas tarefas com cuidado, respeitando limites físicos. O som da máquina de lavar, o aroma de café recém-coado e a luz entrando pelas janelas criavam sensação de normalidade reconquistada. Augusto observava com orgulho silencioso. Durante reunião decisiva na empresa, os números da startup mostraram desempenho acima das projeções. O investimento inicial começava a gerar retorno concreto. Esse resultado fortaleceu a posição de Augusto perante investidores e abriu espaço para negociação mais segura com um novo grupo interessado em parceria. No hospital, os exames indicaram manutenção dos indicadores positivos após os ajustes recentes. A médica reforçou que a constância era o fator determinante. Helena saiu da consulta com expressão mais leve. Augusto sentiu alívio controlado, consciente de que a jornada exigia continuidade. A proposta de parceria nacional foi refinada após dias de negociação. Augusto exigiu cláusulas que garantissem autonomia operacional e controle financeiro rigoroso. O acordo final refletia a maturidade estratégica adquirida nos últimos meses. Ele não buscava crescimento explosivo, mas consolidação sustentável. Enquanto isso, um evento beneficente foi organizado por Helena e Marta para arrecadar fundos destinados ao hospital público onde o tratamento havia começado. Augusto apoiou financeiramente, mas permitiu que elas liderassem a iniciativa. A festa simples reuniu vizinhos, amigos e profissionais de saúde. O ambiente estava repleto de música suave, pratos caseiros e conversas sinceras. O empresário, acostumado a eventos luxuosos, percebeu que ali havia significado mais profundo. A noite terminou com sensação de pertencimento coletivo. Helena discursou brevemente, agradecendo apoio e ressaltando a importância da esperança aliada à responsabilidade médica. Augusto observava com admiração evidente. A empresa assinou a parceria nacional em condições favoráveis. O mercado reagiu positivamente. A recuperação financeira deixou de ser frágil e passou a se consolidar como resultado de decisões ponderadas. Dentro da mansão, o clima era diferente do início daquele ano turbulento. Havia serenidade construída com esforço, escolhas conscientes e aprendizado constante. Augusto compreendia que ainda existiam desafios, mas agora enfrentava cada um com perspectiva renovada. Ele já não media conquistas apenas por balanços financeiros, mas pela capacidade de permanecer firme ao lado de Helena, valorizando cada avanço conquistado. A consolidação da parceria nacional trouxe novo fôlego à empresa de Augusto Lacerda. Os relatórios trimestrais indicavam crescimento consistente, e a startup integrada ao grupo começava a gerar inovação real nos serviços financeiros oferecidos. Investidores que antes demonstravam cautela agora retomavam confiança. Ainda assim, Augusto mantinha vigilância constante. Ele sabia que estabilidade não era garantia permanente. Ricardo Bastos passou a reconhecer publicamente a mudança de postura do sócio. Em reunião com executivos, destacou que a liderança mais equilibrada havia sido decisiva para superar o período crítico. Augusto ouviu com discrição. Internamente, entendia que a transformação não era apenas empresarial. Helena entrou em fase determinante do tratamento. Os exames mais recentes exigiram avaliação multidisciplinar. A médica explicou que os próximos meses seriam fundamentais para confirmar a consolidação dos resultados. Augusto absorveu a informação com atenção absoluta. Ele não buscava atalhos. Aprenderá que cada etapa precisava ser respeitada. A rotina hospitalar ganhou intensidade. Novos procedimentos exigiam preparação física e emocional. Helena demonstrava firmeza, mas o desgaste era perceptível em certos dias. O cheiro constante de medicação, o frio do ambiente e a espera silenciosa antes das consultas criavam atmosfera de tensão contida. Augusto permanecia ao lado dela, lendo relatórios empresariais enquanto aguardava, mas com a mente dividida. Em casa, a mansão já não parecia cenário de formalidade rígida. Fotografias recentes começaram a ocupar espaços antes vazios. Um pequeno canto do jardim foi adaptado por Helena para cultivo de ervas medicinais recomendadas pela nutricionista. O empresário ajudou na organização do espaço, sujando as mãos de terra sem qualquer constrangimento. Aquela imagem contrastava com o executivo impecável da Faria Lima.
Marta passou a comentar que a irmã irradiava força diferente. Disse que a segurança emocional construída nos últimos meses refletia no próprio tratamento. Augusto ouviu essas palavras como confirmação silenciosa de que presença constante fazia diferença real. Na empresa, surgiu desafio inesperado. Uma oscilação no mercado financeiro internacional afetou temporariamente investimentos vinculados à startup. A situação exigiu resposta rápida. Augusto convocou equipe técnica, analisou impactos e ajustou estratégias de proteção de capital. A experiência recente o ensinara a agir com prudência. A crise foi contida sem danos significativos, reforçando a imagem de gestão sólida. Enquanto isso, Helena enfrentou o dia particularmente delicado após um procedimento mais intenso. O corpo reagiu com fraqueza evidente. Augusto permaneceu ao lado dela durante horas, segurando sua mão enquanto o silêncio preenchia o quarto. Não havia discursos motivacionais. Apenas presença firme. Uma reunião médica trouxe informações aguardadas com ansiedade. Indicadores mostravam resposta consistente ao protocolo adotado. A médica explicou que a evolução era favorável, mas ainda exigia acompanhamento rigoroso. Augusto sentiu mistura de alívio e responsabilidade renovada. Helena recebeu a notícia com sorriso contido e olhar determinado. A empresa anunciou oficialmente resultados positivos do trimestre. A imprensa especializada destacou a recuperação estratégica e a expansão controlada. Augusto participou de coletiva discreta, reforçando o compromisso com crescimento sustentável. Ele evitou qualquer menção pessoal, mantendo foco na equipe. Em casa, a rotina começava a recuperar leveza. Helena retomava pequenas atividades com mais energia. Caminhadas no jardim tornaram-se mais longas. O aroma das ervas frescas misturava-se ao ar da tarde. Augusto acompanhava cada passo com orgulho silencioso. Uma conversa íntima entre os dois revelou maturidade conquistada. Helena reconheceu que o processo a transformará profundamente. Augusto admitiu que aprenderá a abandonar a ilusão de controle absoluto. Não falavam em promessas grandiosas, mas em continuidade responsável. A oscilação do mercado estabilizou-se graças às medidas preventivas adotadas. A empresa entrou em fase de crescimento mais previsível. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal parecia finalmente possível. Na varanda da mansão, observando as luzes de São Paulo ao longe, Augusto compreendia que aquele ano redefinira tudo. Ele ainda enfrentava desafios, ainda monitorava indicadores médicos e financeiros, mas já não era o mesmo homem que reagira ao envelope branco com desespero silencioso. Havia força diferente em sua postura, construída com escolhas conscientes e presença constante ao lado de Helena. O último conjunto de exames foi marcado por uma expectativa que parecia pairar no ar da mansão desde as primeiras horas do dia. Augusto Lacerda acordou antes do amanhecer, caminhou pelo jardim ainda úmido de orvalho e respirou fundo como não fazia há anos. O silêncio daquela manhã tinha peso diferente. Não era tensão desesperada. Era consciência de tudo que havia sido atravessado. No hospital, o ambiente estava como sempre: corredores frios, cheiro de antisséptico, vozes baixas na recepção. Helena segurava a própria bolsa com firmeza serena. Seus olhos já não refletiam medo, mas maturidade construída em cada etapa do tratamento. Augusto sentou ao lado dela, sem relatórios nas mãos dessa vez. Apenas presença. A médica os recebeu com expressão profissional, porém suavizada por um leve sorriso. Explicou cada detalhe com clareza técnica. Os indicadores mostravam controle consistente da doença, resposta sólida ao protocolo adotado e ausência de sinais preocupantes nos exames mais recentes. O acompanhamento continuaria, mas o quadro era altamente favorável. Augusto ouviu cada palavra como se estivesse escutando a confirmação de um novo começo. Não houve explosão de euforia. Houve alívio profundo, quase silencioso. Helena fechou os olhos por um instante, absorvendo a notícia. Quando os abriu, havia brilho tranquilo que não existia meses atrás. Ao saírem do hospital, o sol iluminava a cidade de São Paulo com intensidade clara. O trânsito seguia movimentado, as pessoas caminhavam apressadas, a vida pulsava indiferente ao que havia acontecido ali dentro. Para Augusto, porém, tudo parecia diferente. O mundo continuava igual, mas ele não. Na empresa, os resultados consolidados do ano confirmavam crescimento sustentável. A parceria nacional se mostrava estratégica,
A startup integrada fortalecia a inovação e os investidores reconheciam a solidez da gestão. Ricardo Bastos apresentou projeções otimistas para o próximo ciclo. Augusto ouviu com atenção, mas já não media sucesso apenas por gráficos ascendentes. Ele convocou reunião com a equipe e, em discurso objetivo, agradeceu o comprometimento coletivo durante o período desafiador. Reconheceu que liderança verdadeira envolve adaptação e coragem para mudar prioridades quando necessário. A equipe percebeu a autenticidade em cada palavra. Em casa, Helena decidiu organizar um jantar simples para celebrar. Nada luxuoso, apenas Marta, a nova funcionária e alguns amigos próximos. O aroma de comida caseira tomou conta da cozinha. Risadas preencheram o ambiente antes formal. Augusto circulava entre os convidados com naturalidade diferente do empresário reservado de antes. Durante o jantar, Helena falou sobre resiliência, disciplina e fé na medicina aliada ao apoio emocional. Disse que cada etapa exigiu coragem, mas que nunca caminhou sozinha. Olhou para Augusto com gratidão explícita. Ele sentiu o peso da jornada transformado em algo leve e verdadeiro. Mais tarde, na varanda, os dois ficaram sozinhos observando as luzes da cidade. O vento era suave. Augusto segurou a mão dela com firmeza tranquila. Não havia promessas exageradas, apenas compromisso silencioso de continuar presentes um para o outro. A mansão no Morumbi já não representava apenas poder financeiro. Tornará-se espaço de reconstrução, cuidado e aprendizado. O jardim cultivado por Helena florescia com ervas verdes e flores discretas, símbolo concreto de persistência. Augusto compreendia que o amor que nascerá em meio à revelação devastadora não fora impulsivo. Fora testado por críticas sociais, desafios financeiros, decisões difíceis e momentos de vulnerabilidade. Ele sacrificou patrimônio, reputação momentânea e orgulho. Em troca, ganhou maturidade, equilíbrio e sentimento sólido que não dependia de controle. Helena, agora mais forte e confiante, retomava planos interrompidos. Falava em estudar, em colaborar com projetos de apoio a pacientes no hospital público onde iniciará o tratamento. Augusto apoiava cada ideia com respeito, sem impor direções. O homem que um dia acreditou que riqueza resolvia tudo descobriu que presença, humildade e constância eram investimentos mais valiosos. O ano que começou com um envelope tremendo nas mãos terminou com esperança concreta e amor consolidado. E enquanto São Paulo seguia acelerada, Augusto Lacerda sabia que a maior conquista de sua vida não estava nas manchetes econômicas, mas na coragem de permanecer quando o chão parecia desaparecer. Chegou até o fim? Então escreve fé nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.